Esses jovens vão entrar aqui no palco, já estão entrando. Eles vão me ajudar e numa ilustração bem simples, e eu gosto de coisas simples porque Jesus era simples. Não adianta a gente querer complicar as coisas, que aí fica pior. Numa ilustração bem simples, nós vamos entender esse assunto de uma vez por todas, em nome de Jesus. Tudo pronto, meninos e meninas? Podem abrir os painéis. Vamos nos posicionar aí melhor. Aqui, se alguém da nossa coordenação der um sinalzinho para vocês, vocês vão perceber, talvez para lá, para cá, mas acho que está bom assim. Estão vendo bem lá atrás? Sim? Sim? Sim. E você que está em casa vai poder ver, lá atrás está mais ou menos, né? Lá no fundo. Não tem problema, em algum momento a câmera vai dar um close em um banner no outro, nós vamos interagindo aqui, tá bom? Vamos ver se vocês estão enxergando bem. O que está escrito nesse banner? Você que está no auditório aí, fala também com a gente. Quando eu perguntar, você pode falar em voz alta aí na sua igreja. Se você está ouvindo o rádio, pode falar em voz alta. Se estiver dirigindo o carro, pode gritar dentro do carro. Não tem problema. Vamos lá. O que está escrito aqui? E aqui? Vai. Vai. Ok. Vou criar uma história. Eu vou narrar uma história e quando eu apontar para um desses banners, você diz o que está escrito lá. Eu preciso de você para a reunião ficar bem interessante. Vamos lá. Vamos ensaiar. Vai a pregarou que fala de Jesus, que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei? Pecado é transgressão da lei? 1 João 3,4, que está escrito isso, Romanos 7,7, Romanos 4,15, falam que pecado é transgressão da lei. Mais uma vez, para ficar bem interessante, vai lá, tem que caprichar, vai a pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da lei. O que dizem por aí? Dizem assim, pastor, nós somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida, é o que dizem por aí. Vamos ver se o que dizem por aí faz sentido ou não. Imagine você que a lei acabou. Imagine você que na cruz Cristo aboliu a lei. Imagine você que essa ideia que se prega por aí fosse verdadeira. Imagine você que essa ideia fosse verdadeira, que a lei realmente tivesse sido abolida. Não foi, mas vamos imaginar isso e vamos tirar a lei. Você que está com a lei, pode sair. Vamos tirar a lei foi abolida, segundo dizem por aí. Vamos tirar a lei. Veja o que acontece agora, vamos voltar para cá. Me ajudem, não cansem, vai a pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da, que lei? Que lei? Não tem lei, a lei foi abolida, não foi abolida? Bom, se a lei foi abolida, olha aqui meus amigos, se não tem lei, não tem o quê? Está fraco. Se não tem lei, não tem o quê? Pecado. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Se a lei foi abolida, não existe mais pecado. É como um semáforo. Você está dirigindo o carro, não tem semáforo, pode passar. Ou se tem o semáforo, sinal verde passa, amarelo, presta atenção, vermelho para. Tem lei, tem que obedecer. Transgrediu, leva uma multa. Se tem lei, tem pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Percebeu? Não há lei, não há pecado. Então você que está com pecado, não vai estar mais com pecado. Agora você vai um pouquinho mais para lá. Você percebeu, se tirar a lei, o que acontece? Se não há lei, não há pecado. Olhe para cá. Vai a pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do. Olha o problema. Não dizem por aí que nós somos salvos pela graça? Sim ou não? Dizem, somos salvos pela graça, ok. Mas se nós somos salvos pela graça, somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? De novo, de lá para cá, se não tem lei, não tem? E se não tem pecado, não tem? Ficou feio isso. Porque você falou que se não tem pecado, não tem graça. Você percebeu isso? Quer dizer que só tem graça se tiver pecado? Olha, pastor Maurício, o que está acontecendo aqui. Vamos de novo. Vamos corrigir, irmãos. Dá tempo. Vai lá. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, anula a graça. Agora melhorou. Então é o seguinte: dizer que somos salvos pela graça sem a lei, olha para mim. Essa câmera pode ser?
Dizer que somos salvos pela graça sem a lei é uma desgraça. Entendeu? Por quê? Se você tira a lei, não tem pecado. Não tem pecado, anula a graça. Então, quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa. Salvo do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. A lei foi abolida, não tem pecado. Não tem pecado, não tem graça. Acabou. Olha onde o Satanás quer chegar. Porque o inimigo, quando mexe na lei, ele quer mexer em outra coisa, meus amigos. Presta atenção aí. Vamos lá. O vai a pregarou que fala de Jesus, que morreu e deu a sua. Vocês perceberam que está perdendo a graça, né? Porque olha, se não tem lei, vamos de lá para cá. Se não tem lei, não tem. Está fraco. Se não tem lei, não tem. Se não tem pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em. É aí que o Satanás quer chegar. É aqui, ele quer mexer em Jesus Cristo. E fica enganando o povo ao dizer assim: não, sou salvo pela graça, mas a lei foi abolida. Isso é um argumento errado, é antibíblico, está errado. Por quê? Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. O inimigo quer mexer no sacrifício de Jesus. A ira dele é contra Jesus, você sabe disso. O grande conflito entre o bem e o mal é justamente a ira do inimigo contra Jesus. Mas para atingir diretamente Jesus, ele mexe na lei, porque mexeu na lei lá, mexeu na questão do pecado, e mexeu na questão da graça, e mexe na questão de Jesus. Está ficando claro ou não? Infelizmente, o nome mais bonito, que é Jesus, vai sair para continuarmos o estudo. Vamos lá, meus irmãos. O pecador. Vocês desanimaram? O pecador. Vai a pregarou que fala de. Está perdendo o sentido, não está? Veja só, de novo, de lá para cá. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, anula. Se anula a graça, Cristo morreu em. Se Cristo morreu em vão, para quê? Não precisa de evangelho, não precisa de Bíblia. Pode ir para a igreja sem Bíblia. Não precisa de Bíblia. Para que Bíblia? Para que evangelho? Não precisa de evangelho. A gente põe aí um vídeo, entendeu? Vamos botar um vídeo, um som, vamos dar uma dançadinha em nome de Jesus. Para que Bíblia? O vai a fazer o quê? Explorar a fé das pessoas? Ficar pedindo dinheiro para o povo o tempo todo? É isso? Chega mais perto. Isso é bíblico. E isso é sério. Tem muitos pregadores que prestarão contas a Deus, porque tem uma igreja em mãos e não ensinam a verdade para as pessoas. Ficam com outras intenções, têm outros objetivos. Isso é gravíssimo. Presta atenção. E se você está entendendo essa mensagem, deixa Cristo entrar no teu coração. Amém? Vamos continuar. O vai a fazer o quê? Vamos de novo aqui, ó. Se não tem lei, não tem? Vamos, minha gente. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. E se não há necessidade de evangelho, para quê? Para que igreja? Para que igreja? Precisa de igreja? Ah, não, fica em casa mesmo, entendeu? Não precisa de igreja. Não há necessidade de igreja. Onde é que está a base? Mexeram na lei. Chega mais para frente. Qual o seu nome? Dilermano. Dilermano. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá fraco. Vai fazer o que o coitado ali? Né, Dilermano? Fazer o que? Você e eu, né? Porque você. O que o pregador vai fazer?
Aí complicou tudo, entendeu? E a igreja, irmãos, está virando outra coisa menos igreja. Isso nos preocupa, a nós pastores e aos cristãos, servos de Deus. Veja o que acontece. Se não tem lei, vamos lá, se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? E se não precisa de evangelho, para quê? E se não é necessidade de igreja, para quê? Pregador. Para quê pregador? Quer saber? Eu vou pedir aí, isso eu não combinei, mas eu preciso de um fundo musical aí. Quem pode? Que vá pro ar, né? Que vá pro ar. Quem aí não vai, né? Aqui não vai. Piano vai? Piano vai? Já chegou a pianista. Obrigado. Não combinei isso com ela. É ao vivo, é na hora. Um fundinho musical. Pode colocar aí. Qualquer um. Não precisa de pregador. Acabou. Então, vamos embora? Vamos embora. Não precisa de pregador. Não vou pregar mais. Acabou. Sabe por que eu voltei? Porque nesta igreja nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E nós cremos que a lei, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, estão em vigor até hoje. Pode ser difícil? Pode. Pode ser complicado? Pode. Tudo pode ser. Mas o caminho para o céu é estreito, não é largo. O caminho que leva para o reino de Deus é estreito. Você sabe disso? Não é um caminho largo. Se a pessoa quer um caminho largo, aí muito bem, pode ir para qualquer lugar. Mas se quer o caminho estreito, então Deus está nos mostrando o caminho. Vamos agora abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos comigo, Efésios 2, versos 8, 9 e 10. Efésios está no Novo Testamento. O que é? Ok, vocês já estão mostrando que ali já está o texto, né? Então vamos ler aquele texto e avançar um pouquinho mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá, Efésios 2, está lá, gostei dessa. Capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Está bem aqui. Diz a palavra de Deus assim: porque pela graça sois, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a primeira parte desse texto está ali na parede da igreja mesmo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Irmãos, finalmente é assim. A salvação de fato é pela graça. Só pela graça. Amém? Exclusivamente pela graça. Isso é o que diz a Bíblia. E ponto final. Aí vem uma pergunta óbvia. E a lei? Para que serve a lei? A lei serve mais ou menos, vou dar uma ilustração humana, e aí tem que falar que é mais ou menos, porque é humano. Mais ou menos como um espelho. Um espelho. Sabe aquele espelho que você tem na sua casa? Espelho pequeno, espelho grande, espelho de corpo inteiro, espelho do carro, da bolsa. Aí você deve ter um espelho na sua bolsa. Para que serve um espelho? É uma perguntinha tão sem sentido, né? Não, tem sentido. O espelho serve para mostrar quem você é de verdade. Você olha lá no espelho e vê como você está de verdade. O espelho mostra quem você é e como você está. O espelho não muda a tua situação. Ele não penteia o seu cabelo, não arruma teu vestido, não arruma a tua gravata. O espelho não corrige algum problema que você porventura tenha. O papel dele é mostrar como você está, do jeito que você é. Se você olhou no espelho, não gostou do que viu, o problema é seu e não do espelho.
Se você olhou no espelho e percebeu que tem uma lombada na frente, 2 pneus aqui do lado, o problema é seu e não do espelho. Se você acha que tem um nariz grande, a orelha grande, alguma coisa diferente, pequena ou grande demais, enfim, se você não está satisfeito ou satisfeito com você mesmo, o problema não é do espelho, é seu. O espelho tem uma função, mostrar como você está e como você é de verdade. Se o cabelo caiu, se não caiu, se está branco, se está preto, como está, isso não é problema do espelho. Ele mostra e diz aqui, ó, que é você. Assim é a lei. Assim são os 10 mandamentos. Você lê os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, e os 10 mandamentos mostram quem você é diante de Deus. Ou seja, como é o ser humano, pecador, miserável, carente, perdido. Por exemplo, a Bíblia diz assim: não matarás. Esse é o 6º mandamento, tá? Não matarás. Aí você diz: pastor, esse é fácil, porque eu sou cristão e eu não mato ninguém. Mas se você olhar no espelho, estou falando dos 10 mandamentos, se você olhar no espelho direitinho, se você contemplar melhor o espelho, vai perceber que o não matarás vai muito além de simplesmente pegar uma arma e tirar a vida de outra pessoa. Sabe o que diz a Bíblia? Quem odeia seu irmão é assassino. Então quer dizer que se eu não vou com a cara de um, eu já estou quebrando a lei. É verdade. Se eu não engulo uma pessoa, se eu tenho ódio de alguém, se eu tenho raiva de alguém, eu estou quebrando esse mandamento que diz não matarás? Sim, está. Você percebe que a lei é como um espelho. Quanto mais você olha nele, mais você vê quem você é e como você está. Eu estou falando do 6º mandamento que diz não matarás. O não matarás, esse mandamento vai muito além de simplesmente o ódio ou tirar a vida de uma pessoa. A Bíblia chega a dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se nós não cuidarmos dele, nós estaremos tirando a nossa própria vida, como por exemplo o fumo, o álcool e as drogas. Quando a Bíblia diz não matarás, está dizendo não fume, não beba, não use drogas. Quando a Bíblia diz não matarás, está dizendo assim: coma comidas boas, alimentos saudáveis, não coma qualquer coisa. Pegue Levítico 11, veja a lista dos alimentos limpos e imundos e siga o princípio bíblico. Aí alguém de forma rebelde e irresponsável diz assim: pastor, mas o que entra pela boca não contamina, e sim tudo que sai. Eu como de tudo. Ok? Você pode até pensar assim, você tem liberdade para pensar assim, mas a verdade é que Jesus ensinou como devemos nos alimentar. E Jesus, quando falou esse texto, não estava falando de comida exatamente, de alimento exatamente. Eu estou falando do não matarás. Eu poderia falar do não adulterarás, poderia falar do honra teu pai e tua mãe, poderia falar do não farás para ti imagens de esculturas, eu poderia falar do sábado, eu poderia falar de qualquer um dos 10 mandamentos, porque o sábado é o 4º mandamento. O problema é que quando você apresenta esse estudo para algumas pessoas, sabe o que elas dizem? Elas dizem: pastor, mas eu aceito todos. Você vai lendo um por um, ele aceita todos, mas quando chega no 4º mandamento, a pessoa não aceita. O problema é o sábado, é o 4º mandamento. Mas sabe o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 2, verso 10? Ele diz assim, que aquele que tropeçar em um mandamento torna-se culpado de quantos? De todos. De todos. Então, nessa noite nós estudamos aqui sobre a lei e a graça, e nós queremos mostrar na verdade o que é viver com esperança. O que significa isso? Nós vamos ter o batismo daqui a pouco, mas logo depois do batismo eu quero fazer esse link entre esse assunto e o viver com esperança. Por que nascer de novo? Por que começar uma nova vida? O que essa fala tem a ver com esse tema? E o que esse tema tem a ver com essa fala? A Bíblia tem um texto que é incrível. Esse texto diz qual é a igreja verdadeira. Nós vamos ler Apocalipse 12, 17, vamos lá. Apocalipse 12, 17, veja o que diz esse texto, é incrível. Apocalipse, último livro da Bíblia, profecia. E aqui o capítulo 12 fala da mulher vestida do sol. E o verso 17 tem uma mensagem clara sobre o povo de Deus, a igreja certa, o caminho certo. Apocalipse 12, 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Viu isso? Está em Apocalipse, último livro da Bíblia. Vamos dar mais uma olhadinha. Irou-se o dragão. Para um pouquinho, senhores, olhe para cá. Quem é o dragão em Apocalipse? É Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Que mulher é essa? Quem é a mulher na profecia bíblica? É a igreja. Então irou-se o dragão contra a mulher, quer dizer, irou-se Satanás contra a igreja. Qual igreja? O verso responde: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebeu? A ira de Satanás é contra aquele que guarda os mandamentos. Por que Satanás está irado contra esse povo? Eu vou explicar por quê. É porque a base está aí. Os mandamentos, irmãos, não estão aí para salvar. Você já viu, a salvação é pela graça.
Nós, adventistas, acreditamos que a salvação é pela graça. Mas presta atenção, quem é salvo de alguma coisa, é salvo do pecado. E o que é pecado? O espelho me mostra, pecado é transgressão da lei. Então, a lei de Deus, ao estar diante de mim, ela mostra quem eu sou, como eu estou. E eu digo, querido Deus, eu estou perdido. Então nesse momento eu caio de joelhos e agora eu percebo que estou perdido, porque a lei me diz isso, e eu não estou obedecendo. Querido Deus, eu estou perdido, me ajuda. E aí você vai a Deus em nome de Jesus, e quando você vai a Deus em nome de Jesus, aí sim a graça de Deus te alcança e te salva. A gente guarda a lei, você guarda a lei, eu guardo a lei, alguém, qualquer pessoa deve guardar a lei, não para ser salvo, mas porque foi salvo. Nós guardamos os mandamentos não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. A luz brilha não para ser uma luz, mas porque é uma luz.